A Cidade Conference apresenta Chip Ingram, líder e fundador da Living on the Edge, Ministério Internacional de Ensino e Discipulado. Pastor há mais de 30 anos, é autor de 16 livros, formado em teologia pela Liberty State College e mestre pelo Seminário Teológico de Dallas, além de também ser mestre em educação pelo West Virginia College. Casado com Teresa e pai de 4 filhos, Chip tem uma trajetória inspiradora, marcada pelo ensino da Palavra de Deus e pelo desenvolvimento do caráter de Cristo. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas nosso preletor convidado, Chip Ingram. I feel like hallelujah, hallelujah. That was great, wasn't it? Esse aleluia, aleluia foi ótimo, não foi? Much joy in our hearts tonight. Muita alegria no nosso coração essa noite. My wife and children send their greetings. Minha esposa e meus filhos mandam saudações para vocês. I have one wife. Eu tenho uma esposa, 4 grown children. 4 filhos and 12 grandchildren. E 12 netos. And they say hello. Eles mandam oi para você. I want to say a special thank you to Pastor Carlito and Leila. Eu quero dar fazer um agradecimento especial para o pastor Carlito e Leila city team. E todo o time aqui da igreja. It's an honor to be here. É uma honra estar aqui com vocês. We have heard a lot today about the anointing. Hoje a gente ouviu muito falar sobre unção. To do ministry where the Spirit of God is meeting and flowing in us and through us. Sobre o Espírito de Deus estando em nós, fluindo em nós e através de nós. Not in our own energy, not into the flesh. Não na nossa força, na força da nossa carne. Tonight, essa noite, I want to talk about the most important spiritual essential in leadership. Eu quero falar com você sobre o ponto número 1 da liderança espiritual. And I want to talk about the one thing that must be true for you to receive and experience the anointing. Eu quero falar sobre a única coisa que precisa ser verdadeira para você receber dessa unção e viver essa unção. If you have a pen or something to write this one word down. Se você tiver uma caneta aí onde escrever, anota essa palavra. The word? A palavra? Integrity. Integridade. We're going to talk about what integrity is. Vamos falar sobre o que é integridade. We're going to give an ancient axiom about what will keep you in line in integrity for the rest of your life. Vou dar para você um axioma antigo sobre uma frase sobre como manter a sua vida em integridade. And then I want to give you 3 practical reasons why integrity is the most important thing you can develop. E eu vou te dar 3 motivos práticos sobre por que a integridade é a coisa mais importante que você pode desenvolver. Are you ready to go? Você está pronto? Good. Integrity is more than being honest. A integridade é mais do que ser honesto. The Hebrew word means something that is whole or integrated. A palavra grega quer dizer algo que é íntegro, que é inteiro, completo. Moral soundness, something that's undivided. Solidez moral, algo que não é dividido. It's to walk in honesty. É caminhar em honestidade. With God. Com Deus. With yourself. Com você mesmo. With every relationship. Com todos os relacionamentos que with você your tem. Words. Com as suas palavras. With your actions. Com suas ações. And with your motives. E com seus motivos e intenções. To put it very simply. Para colocar de forma bem simples. Integrity is what you say you are. Integridade é o que você diz que você é. What people see. O que as pessoas veem. And who you are. E quem você é. Telling the same story. Contando a mesma história. Not projecting this, but really living this way. Não projetar isso, mas viver ao contrário, atravessado. The opposite is hypocrisy. O oposto disso é hipocrisia. Will we ever have it completely one-to-one? Será que um dia a gente vai ter completamente perfeito? Not until we see Jesus. Não até vermos Jesus. We're human. Nós somos humanos. But as followers of Christ, mas como seguidores de Cristo, as pastors and leaders, como pastores e líderes, people will never follow you if you do not have integrity. As pessoas nunca vão seguir você se você não for íntegro. I was reading and preparing earlier today. Mais cedo eu estava lendo minhas anotações e preparando. And there's 2 men that have done research in leadership for the last almost 50 years. E tem 2 homens que fizeram pesquisa sobre liderança nos últimos 50 anos. Every kind of organization. Em todo tipo de organização. Every culture. Toda cultura. And he says we keep learning the same thing over and over and over. E ele disse, nós continuamos encontrando a mesma coisa de novo, de novo e de novo. The number 1 priority of leadership. A prioridade número 1 de liderança is credibility. É a credibilidade. And people are only credible if they're honest and have integrity. E as pessoas só têm credibilidade se são honestas e têm integridade.
I want you to learn one verse from the book of Proverbs tonight. Quero que você aprenda um versículo do livro de Provérbios essa noite. I memorized this about 50 years ago and it comes to my mind very, very often still. Eu memorizei isso 50 anos atrás e isso sempre volta à minha mente. Proverbs chapter 10 verse 9. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Listen very carefully. Escute com atenção. The first line is very positive. A primeira frase é muito positiva. The second line is very negative. A segunda é muito negativa. He who walks in integrity walks securely. Aquele que caminha em integridade caminha em segurança. But he who perverts his way will be found out. Mas aquele que perverte os seus caminhos será descoberto. Let me say that again. He who walks in integrity walks securely. Vou te falar de novo. Aquele que caminha em integridade caminha em segurança. But he who perverts his way will be found out. Mas aquele que perverte os seus caminhos será I want you descoberto. to help me. From this side over, I want you to say, he who walks in integrity walks securely. Eu quero que essa metade aqui diga comigo. Aquele que caminha em integridade caminha em segurança. And over here, he who perverts his way will be found out. E vocês aqui, aquele que perverte os seus caminhos será descoberto. Are you getting it? Vocês entenderam? Are you ready? Vocês estão prontos? Over here, Aqui. he who... But Mas the word, did they get that? vocês entenderam? I think so. Acho que sim. When you walk in integrity, there's safety. Quando você caminha em integridade, vocês têm There's segurança, proteção. There's God's favor. Existe o favor de Deus. He's looking for men and women of integrity. Deus está buscando mulheres e homens com integridade. When the book of Acts describes David, even despite his ups and downs, Quando o livro ali de Atos descreve Davi, apesar das suas dificuldades, he was a man who had integrity, ele era um homem que tinha integridade, skillful hands and a heart of integrity. mãos habilidosas e um coração íntegro. And then the writer of Acts would say that God found David a man whom he could trust because he would do all of his will. E aí o livro de Atos nos conta então que Deus achou em Davi um homem que ele pudesse confiar porque ele cumpria toda a vontade de Deus. And then it goes on to say, but if you pervert your way, E ele continua dizendo, mas se você perverter o seu caminho, the word pervert there means to bend slightly essa palavra de perverter significa or to have a mudar crooked path. ou ter um caminho tortuoso. It doesn't always start with some big lie. Não começa logo com uma mentira muito Just grande, a little fudging, mas um engano bem leve, a little exaggerating, um exagero, not telling the whole truth. não contar a verdade And toda. it's a little thing, it doesn't matter. É pequenininho, não tem And problema. everybody does it, Todo mundo faz isso, except it becomes a habit mas aí se torna um hábito, and it becomes a pattern. um padrão, And pretty soon you don't have integrity. e logo sua integridade se And foi. here's the result. E aí o resultado, You will be found out. você vai ser descoberto, You will be unmasked. você vai ser You will desmascarado, be uncovered. você vai ser exposto. And so God says to all of us tonight, Então Deus está dizendo para nós essa noite, I care about you. eu me preocupo com você. I want my favor to be on your life, your family, and your ministry. Eu quero meu favor sobre a sua vida, sua família e ministério. I want you to have the anointing that we've talked about. Eu quero que você receba da unção que falamos aqui. But when the God of heaven looks down on all of us here this evening, Mas quando Deus de todos os céus olha para nós aqui embaixo essa noite, He's looking for men and women who have a heart of integrity. Ele está buscando homens e mulheres com um coração íntegro. Why is it so important? Por que isso é tão importante? Let me give you 3 important reasons. Deixa eu te dar aqui 3 motivos importantes. Reason number 1, Motivo número 1, relationships are impossible without integrity. relacionamentos são impossíveis sem integridade. A relationship with God. Um relacionamento com Deus. You remember Jesus speaking to the woman at the well? Se lembra de Jesus conversando com a mulher no poço? God is spirit, Deus é espírito. and those who worship Him must worship in spirit and in truth. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. He looks into our heart. Ele olha para o nosso coração. We can worship, Nós podemos adorar, we can sing songs, podemos cantar we can canções, read the Bible, podemos ler a Bíblia, we can even do ministry podemos até fazer o ministério and have secrets e ter segredos and not live in truth. e não viver Have verdadeiramente. private things going on in our life Coisas particulares acontecendo na nossa vida that we think no one sees. que acreditamos que ninguém está vendo. God sees. Deus vê. And He sees not to be down on you. E Ele está olhando não He para... wants to bring it into the light Ele quer trazer você para a luz, so He can forgive para Ele te and perdoar, restore restaurar and fill you with His Spirit. e te encher com o Espírito dele.
Psalm 145:18 says, "The Lord is near to all who call upon him." Salmo 145:18 diz: o Senhor está perto de todos que o invocam. But notice the condition. Mas olha a condição: To those who call upon him in truth. de todos os que o invocam em verdade. When I was a young Christian, Quando eu era um jovem cristão, and at times it still happens, e às vezes isso acontece ainda, when I knew I did something wrong, quando eu sabia que eu I would feel bad. fiz algo errado, eu me sentia I would mal, feel guilty. sentia culpado. And so I thought, I'm sure God doesn't want to talk to me. E eu pensava, Deus não quer falar comigo. So for 2 or 3 days I wouldn't read my Bible. Então por 2, 3 dias eu não lia a I wouldn't Bíblia, pray. eu não orava. And then I would sheepishly come back in and say, Lord, here I am. E eu muito vergonhosamente chegava até ele e falava, Senhor, aqui estou eu. Then I discovered that verse. E aí eu descobri esse versículo. And I memorized that verse. E eu memorizei esse versículo. And I realized, here's the truth. E eu percebi, aqui está a verdade. The moment, O momento, the millisecond o that milissegundo you stop que você para and are gut level honest with God, e é sincero, verdadeiro com He Deus. hears you. Ele te ouve. You just have to get real. Você só precisa ser verdadeiro. You don't have to hide. Não precisa esconder nada. It's the enemy who wants you to believe that. O inimigo quer que você esconda. Let's talk to the people over here for a minute. Vamos falar com o pessoal desse lado aqui um pouquinho. I'm a left-handed speaker. Eu sou um pregador canhoto. I don't know if anyone has ever had this struggle, Não sei se você aqui já passou por essa luta. but again, on part of my journey, I struggled desperately with the temptation of lust. Mas assim, por grande parte da minha vida eu lutei contra a luxúria. I had grown to where my actions weren't lustful, but my thinking was terrible. Eu cheguei ao ponto das minhas ações não refletirem isso, mas os meus pensamentos eram horríveis. And I would go out and maybe have a date or be with different people, and my eyes were everywhere, and I felt so guilty. E eu saía, estava talvez num encontro com alguém e meus olhos eram muito lascivos. I remember getting down and praying, Eu me lembro de ajoelhar e "Oh orar. God, I'm so sorry, I did it yet again. Deus, sinto muito, eu fiz de novo. Please forgive me. Por favor, me perdoa. Please forgive me." Por favor, me perdoa. I'm so sorry. Eu sinto muito. And I heard the Holy Spirit whisper, E eu ouvi o Espírito Santo sussurrando. "Chip, Chip, you don't want to stop. você não quer parar. You like to lust." Você gosta da luxúria. It's true. É verdade. So when you get honest with me Então quando você passar a ser verdadeiro e honesto and say, comigo "I'm attracted to these things," e falar, eu sou atraído por essas coisas, and I keep doing them over and over, e eu continuo fazendo de novo e de novo, I'm asking forgiveness because I feel guilty, eu pedi perdão porque eu me senti culpado, but I don't really want to change. mas eu não queria de verdade mudar. That's when the change began, because what? Foi aí que a mudança começou, por quê? I got honest. Porque eu passei a ser honesto. One of my sons Um dos meus filhos, had a struggle. ele tinha uma luta. And one of the things I did as a parent, I told my children, no matter what you do, no matter what it is, I will be there for you. E eu disse aos meus filhos, quando eles eram pequenos, não importa o que acontecer, o que você fizer, eu estarei lá para te ajudar. I made so many mistakes as a parent. Eu cometi muitos erros como pai. But this one thing I did right, and I said it many times. Mas essa coisa eu fiz certo e eu repetia muitas vezes. And one of my children, it was discovered, had a pornography habit. E um dos meus filhos, ele foi exposto, ele tinha um vício em pornografia. And it got discovered. E ele foi descoberto. The tech guy on the church found it on a computer that my children were using. O cara de TI da igreja achou num computador que meus filhos estavam usando, ele encontrou resquícios And he disso. first asked me, "Is that you?" I said, "No." E ele perguntou para mim, é você? Eu falei, não. I said, "I have lots of problems. That's just not one of them." Eu tenho muitos outros problemas, mas esse não é um desses. And I'll never forget, he came home from school, E eu nunca vou me esquecer, meu filho voltou da escola, and his mother and I were here, e eu estava do lado da mãe dele, and he could tell something was up. e ele sabia que tinha algo de errado. And I said, "Son, we need to talk." E eu disse, filho, a gente precisa conversar. And I told him what we discovered. E eu contei para ele o que descobrimos. And, "No, I didn't do anything. I didn't do that." Não fui eu, não fiz isso, eu não fiz isso. And I said, "It's here, son." E eu falei, tá aqui, filho, a prova. And then he burst out into tears. E ele começou a chorar. He said, "Dad, I'm so sorry. Ele disse, pai, eu sinto It muito. just popped up on the internet about 9 months ago. Apareceu na internet 9 I meses wasn't looking atrás. for it. Eu não estava buscando isso. And then it would pop up again. E depois aparecia And de then I novo. started coming home early and finding when you and mom weren't here. E eu comecei a chegar mais cedo da escola quando você não estava em And casa. now I can't get away from it. E agora eu não consigo And largar I felt disso. guilty. E eu me sinto And I culpado. don't have any peace. Eu não tenho paz. And then he burst into tears. E ele começou a chorar muito. And then he came and just hugged me as hard as he ever has. E ele veio e me abraçou mais forte do que nunca. He said, "I wish I would have told you." Ele disse, eu queria ter contado para você. He said, "Because now I'm free." Porque agora eu me sinto livre.
what I knew was if I was honest with you, you wouldn't reject me. Se eu soubesse que quando eu fosse honesto com você, você não ia me rejeitar. And that started a journey of renewal and repentance and change in his life. E isso começou uma jornada de renovo, de arrependimento na vida dele. Now, I'm sure this is not true in Brazil, Eu sei que isso aqui não acontece no Brasil, but in the United States, mas nos Estados Unidos, about 40% of Christian men 40% dos homens cristãos are logging on to X-rated pornography sites every month. todo mês entram em sites pornográficos. And they have secrets. E eles têm segredos. And there's a high percentage of pastors as well. E tem uma porcentagem alta entre os pastores também. And some of them can't understand why they don't have the anointing. E muitos não conseguem entender por que não tem a unção. Why there's guilt. Por que tem culpa. Why there's secrets. Por que tem segredos. The Lord is near to those who call upon him. O Senhor se aproxima daqueles que o To clamam. those who call upon him in truth. Aqueles que o chamam em But it's not verdade. just our relationship with God, it's our relationship with one another. Mas isso afeta também nosso relacionamento com os outros. Ephesians 4:15. Efésios 4, 14, 15. But speaking the truth in love, we're to grow up into all aspects into him who is the... Mas falando a verdade em amor, vamos todos crescer no aspecto de Jesus. You see, trust is the commodity that we have in our relationships. Sabe, a confiança é o commodity entre os nossos relacionamentos aqui. And if we're not honest, Se não formos if we honestos, project things, se projetarmos, if we tell little lies, contarmos pequenas if we mentiras, exaggerate, se then exagerarmos, pretty soon it breaks down the relationship. então muito breve quebra o relacionamento. We have superficial relationships. E passamos a ter relacionamentos And not superficiais deep ones. e não profundos. And again, it's risky. E de novo, é muito arriscado. At Living on the Edge, we only have the ministry that I have the privilege of leading. No Living on the Edge, o ministério que eu tenho o privilégio de liderar, We only have 4 values. nós só temos 4 valores. One is to live it out, Um é viver. be authentic, Seja autêntico, viva o que você está pregando. be what we call a Romans 12 Christian. Seja um cristão, Romanos 12. That's the L. The O is for own your stuff. O segundo ponto é tenha um senso de propriedade. Seja dono daquilo que você tem responsabilidade. And I can share the other 2 at another time. E os outros 2 pontos eu parto para tirar em outra oportunidade. But there's not a month that goes by Mas não tem um mês que se passe that I don't have a conversation with a staff member, que eu não tenho uma conversa com o time o meu or time. I'm having to have a conversation with the staff member, Ou eles têm uma conversa comigo, where I have to say, I need to own my stuff. onde eu preciso assumir aqui minhas coisas aqui. I said this in the meeting and I made it sound like everything was going okay, and it really wasn't. Eu disse isso aqui na reunião e parecia que estava tudo bem, mas as coisas não estão bem assim I não. want to ask you to forgive me. Eu quero pedir o seu perdão. I told you I would get this to you on time, and I made excuses, but all of them were kind of true, but not really true. I need to own my stuff. Eu disse que eu ia enviar para você tal e tal coisa no dia tal e tal horário, mas eu não cumpri com o meu papel, eu inventei desculpas, então perdão por isso. At the church that God has allowed you to lead, A igreja que Deus permitiu que você liderasse. you have to develop a culture of honesty and safety and openness. Por essa igreja você precisa desenvolver uma cultura de honestidade, de integridade e abertura. And you have to model that. E você tem que ser o modelo disso. You have to apologize when you gossip about someone, Você tem que pedir desculpa quando você faz fofoca de alguém. when you exaggerate. Quando você exagera. I had an interesting experience where the Lord helped me stop exaggerating. Eu tive uma experiência muito interessante quando o Senhor me fez parar de exagerar. We pastors do that, right? Nós pastores aqui exageramos um pouquinho, né? And I will never forget, it was the first church, and instead of a mega church, it was a mini church. E eu nunca vou me esquecer, ao invés de ser uma mega igreja, era uma pequena igreja. I was the pastor, and there were 35 people Eu era o pastor de 35 pessoas, in a tiny little town. numa cidade pequenininha. And so my wife and I started a good news club for children. E eu e minha esposa, a gente começou um clube de boas novas para as crianças. And they came from all the neighborhood. E eles vinham do bairro todo. And I packed them in a van, and we went to church. E a gente colocava eles numa van e levava para a igreja. And the following Sunday, I was excited. I wanted this little church to reach our community. E no outro domingo eu estava empolgado, queria que a igreja fosse para a comunidade. And I said something like, we had like 40 kids here. These kids are open. You need to get involved and care. E eu falei, nós temos 40 crianças envolvidas aqui, você precisa vir aqui, se importar, se envolver. It was an illustration in my sermon. É uma ilustração que eu fiz no sermão. And then I'll never forget, E eu nunca vou me esquecer. I get in the car to drive home. Eu entrei no carro para dirigir para casa. And every pastor wants to know what his wife thinks. E todo pastor quer saber o que a sua esposa está pensando. She's very quiet. E ela está muito quieta. Her arms are like this. Os braços estão assim. Well, what do you think? O que você achou? No, you can tell me. Não, você pode falar, pode No, falar. what did you really think? O que você achou de verdade? Fala.
And she turns to me like this. E ela vira para mim assim: Why did you lie in your sermon? por que você mentiu na sua pregação? Me lie? You're kidding. Eu menti? Que isso? You said there were 40 kids. Você disse que tinha 40 crianças. We counted them. Nós contamos. They were 32. Tinha 32. How do you round up from 32 to 40? Como é que você arredondou de 32 para 40? She looked at me and says, God doesn't need your help. Ela olhou para mim e falou: Deus não precisa da sua You ajuda. don't need to make stories bigger and better. Você não precisa aumentar as histórias que você tem para contar. Okay. Tá bom. I'm thinking she's a little rigid. Eu tô pensando, ela tá exagerando um pouquinho. She'll get over this. Ela vai superar. The next week I tell another story. Na outra semana eu conto outra história. Why did you lie? Por que você mentiu? Here's what I'll tell you. Aqui eu vou te dizer uma coisa. Eventually you stop telling bigger stories. Eventualmente você para de contar histórias And I'll never maiores. forget she said why. E ela nunca vou te esquecer do que ela disse. She said, Chip, God doesn't need your help. Ela disse: Chip, Deus não precisa da sua ajuda. You don't need to make something bigger than what he's actually doing. Você não precisa aumentar aquilo que ele está fazendo. What he's actually doing is a wonderful and beautiful thing. O que ele está fazendo é algo lindo e maravilhoso. You somehow want to make yourself look bigger and better by exaggerating. De alguma forma você quer se parecer melhor, você quer parecer mais forte ou melhor, aumentando a história. That's not integrity. Mas isso não é integridade. Relationships with God, relationships with others, and finally, it's impossible to have a relationship with yourself. E o terceiro ponto de relacionamento é impossível ter um relacionamento com você mesmo. You know the story of Psalm 51. David is repenting from his affair with Bathsheba and his murdering of the husband Uriah. Em Salmo 51, você sabe a história ali, Davi está se arrependendo do caso que ele teve, do assassinato, de tudo que aconteceu. And the slide is coming up. You can look at the first few verses for yourself. Você pode ler com a gente aí em Salmo 51, versículo But I 6. want you to look most carefully at verse 6. Eu quero que você olhe com atenção no versículo 6 que vai aparecer. He's broken. Ele está quebrantado. There's no pretense anymore. Não tem mais fingimento. He's been caught by a holy God. Ele foi pego no ato por um Deus santo. Then notice what he says. E olha o que ele diz no Salmo 51, He says, versículo 6. Behold, you desire truth in the innermost being. Eis que amas a verdade no íntimo And in the hidden part, e no oculto. you will make me know wisdom. Me fazes conhecer a sabedoria. Many of us are not honest with ourselves. Muitos de nós não somos honestos conosco mesmo. When you are not honest with yourself, Quando você não é honesto consigo mesmo, it's the father of self-hatred. esse é o pai do auto-ódio, do próprio ódio. We deny, Nós we negamos, rationalize, nós racionalizamos, we project a person that's not really real. nós projetamos uma pessoa que não é de verdade. We do this all to some extent. Todos nós fazemos isso até certo ponto. We project that we care more than we really do. Nós projetamos que nos importamos That we mais do love more than we really do. que nós amamos mais do que That we're amamos, doing better than we really are. que estamos melhor do que estamos. And over time, there's this dissonance between who you are and what you say. E de repente começa a ter uma dissonância entre o que você é e o que está dizendo. And it will pull at your soul. E isso vai puxar a sua alma. And as it pulls at your soul, pretty soon you learn something. E quando isso começa a rasgar a sua alma, muito rápido você aprende algo. All of us understand people make mistakes. Todos nós aqui sabemos que as pessoas cometem erros. But all of us hate when people are hypocritical. Mas todos nós odiamos quando são hipócritas. When they say one thing and then behind our backs they say something else. Quando eles dizem uma coisa diante de nós, mas pelas costas falam outra coisa. And you know what I learned? E sabe o que eu aprendi? I hate hypocrisy. Eu odeio hipocrisia. And I even hate it when I see it in me. E eu odeio ainda mais quando eu vejo ela em mim. You can't have a positive, healthy relationship with yourself Você não pode ter um relacionamento positivo, honesto, saudável consigo mesmo. until you're honest. Até que você seja honesto. Until you come to grips with, I'm really good at this, this, and this. Até que você entenda, eu sou bom nisso, nisso, nisso. I'm not good at this, this, and this. Mas eu não sou bom nisso, nisso, nisso. You can get honest and say, I grew up in this kind of a family. Você pode ser honesto e falar, eu cresci nesse tipo de família. I grew up, for my sake, in an alcoholic family. Eu, por exemplo, nasci numa família de alcoólatras. So I have to be honest. Então eu tenho que ser honesto. I will try to please people. Eu vou tentar agradar as pessoas. I'm always looking for where the danger is, when someone's going to explode. Eu estou sempre mirando, procurando onde está o problema, onde alguém vai estourar. Down deep, no matter what happens, even after all these years, do I measure up? No fundo, eu estou pensando, depois de todos esses anos, será que eu estou à altura
altura do que está acontecendo. But you become aware of that. Mas você passa a ter ciência And you disso. bring it before God. E você traz diante de And you Deus. go on a journey with Him. E você vai numa jornada com And Ele. far from God being down on you, E Deus não vai repousar em cima de você de forma negativa. He puts His arm around you. Pelo contrário, Ele põe os braços ao redor de você. Let's walk through this together. Vamos passar por isso juntos. I understand. Eu entendo. I was there when you were a little boy. Eu estava lá quando você era I criança. understand when your father exploded. Eu entendo quando o seu pai explodia. I understand when he didn't show up at your games. Eu entendo quando ele não aparecia para ver você nos jogos. I understand when he was drunk and things were bad. Eu entendo quando ele estava bêbado e as coisas eram ruins. But I tried to hide that. Mas eu tentei esconder I isso. tried to deny that. Eu tentei negar isso. Truth A verdade sets us free. nos liberta. The second reason O segundo that motivo integrity is so vital por que a integridade é tão importante is that peace is impossible without it. é que paz é impossível sem integridade. Colossians 3:15. Colossenses 3,15. Let the peace of Christ rule in your hearts, E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, to which indeed you were called into one body, domine em vossos corações and be thankful. e sede agradecidos. As you study this carefully, Quando você estuda isso com cuidado, it's a picture of the peace of God operating in our hearts and lives, é uma imagem da paz de Deus operando em nossas vidas, nosso coração, and he acts like an umpire. e atua como um império. Like in a soccer game, when someone does something wrong, E quando alguém, there's a penalty. quando The game stops. alguém faz uma falta no If you do futebol, something really wrong, you get a yellow card. aí só para o jogo, depois tem um cartão amarelo. And in our walk with Jesus, Na nossa caminhada com what Jesus, did he promise? He says, "My peace I give to you." o que ele promete é: a minha paz dou a vocês. And when you lie a little bit, E quando você mente um pouquinho, when you start down a path of secrets, quando você entra numa rota de When you- segredos, when you have resentment in your heart towards someone, quando você tem ressentimento no seu when coração, God speaks and says, "I want you to forgive her or him," e quando Deus fala: eu quero que você perdoe ele ou ela, and you protest and say, "You don't understand what they did," e você protesta, diz: não, você não sabe o que eles fizeram. he says, "I fully understand. Ele diz: eu entendo plenamente, I've forgiven you. I want you to forgive them." porque eu te perdoei, eu quero que você perdoe eles. And we've all been there. E todos nós já passamos por We've all isso. been wounded by someone. Todos já fomos feridos We've por all been alguém. betrayed. Todos fomos traídos. And isn't it interesting when we choose to disobey, E não é interessante que quando escolhemos desobedecer, there's no peace. não tem paz. You can't sleep. Você não consegue dormir. You have this uneasy feeling of unrest. Você tem esse sentimento, essa inquietude. And for some of you and some of us, we go to the refrigerator to make us feel better. E para alguns de nós aqui, nós vamos para a geladeira comer alguma coisa. Or you medicate in some other way. Ou você toma algum tipo de outro remédio That peace. para trazer essa paz. Just last week, A semana passada, after 45 years, depois de 45 with a anos, wonderful wife, com uma esposa linda, we had a little, let us call it a discussion. vamos chamar de uma discussão. A gente teve uma discussão ali. She said something that really hurt my feelings. Ela disse algo que me machucou muito. It wasn't a big deal, but it really hurt my feelings. Não era nada muito sério, mas feriu os meus sentimentos. And when I get my feelings hurt, sometimes I shut down a little bit. E quando eu fico ferido, algumas vezes eu me fecho. And so she asked me a question a little bit later, "Is everything okay?" E depois, um pouco ali, mais tarde, ela perguntou: tá tudo bem? And oh yes, everything's fine. Falei: claro, tá tudo bem. But I was treating her rather coldly. Mas eu estava tratando ela de maneira um pouco fria. I can be a little passive aggressive. Eu posso ser um pouco passivo-agressivo. And I thought, I'll forget it. Falei: eu vou esquecer isso. I Deixa... was embarrassed to say that what she said hurt my feelings. Eu estava com vergonha de falar que o que ela disse So I just machucou. held it inside. Então eu guardei isso. And then the day went on, E passou o dia. and I'm getting ready for bed, Eu estou preparando para ir para a cama. and I don't have any peace. E eu não tenho paz alguma. You've been there, right? Você já passou por isso, né? I start to pray, Comecei a orar. and it feels like God's not there. E parece que Deus não está lá. I know He's there, Eu sei que Ele está lá. but the peace of God, the Holy Spirit, is acting like an umpire. Mas a paz não está ali. Penalty. Falta. I do not want to tell my wife why I was embarrassed. Eu não queria contar para minha esposa por que eu estava com vergonha. But I turned to her, I said, "Honey, Mas eu virei para ela e falei: querida, oi, you know, you asked me earlier if everything's okay." sabe, você perguntou se estava tudo bem? I said yes. Eu falei que estava. I lied. Eu menti.
Remember earlier in the day Lembra mais cedo hoje, when we were working together, quando a gente estava just trabalhando around the house, pela casa, fazendo coisas, and you just said something kind of sharply, you know? e você disse algo ali meio grosseiro. My whole life have felt like I don't measure up in areas, Minha vida inteira eu achava que eu não era o suficiente em algumas coisas, especially in things that you're kind of good at. especialmente em coisas que você é muito boa. And it really hurt my feelings, E me machucou muito. and I was embarrassed. E eu fiquei com vergonha. And she looked at me. Ela olhou para mim. Oh, I'm sorry, honey. Sinto muito, querido. We did a quick makeup. A gente se acertou ali, conversando. Peace returns. A paz voltou. You understand in ministry Você entende no ministério? that you can learn to live without that peace, Você pode aprender a viver sem essa paz. and you get driven, E aí você fica and you have to be active all the time. ativo o tempo todo. And if you get in a car, you have to turn on the radio. E se você entra no carro, And você tem there's que gotta ligar o be rádio. music. E tem que ter música. Or the moment you get in the house, Mas no momento que você you chega have em to turn casa, on the TV, tem que ligar a and TV. there's got to be noise, Tem que ter barulho. because you don't want to be alone. Porque você não quer ficar sozinho. Because when you're quiet and alone, Porque quando você está sozinho, no silêncio, you have that lack of peace. você sente a falta de paz. And in a group this size, some of you, E num grupo desse tamanho aqui, alguns de you vocês used to pray very deeply, faziam orações muito profundas. extended times with the Lord, Por grandes períodos de tempo com o times where Senhor. you could almost reach out and touch Him. Tinha momentos que você quase que tocava em But Deus. that's not where you're at now. Mas agora você perdeu isso, você não está mais nesse lugar. Because when you lose your peace, E quando você perde a sua there's a paz, breakdown. você se separa de He Deus. who walks in integrity walks securely. Aquele que caminha em integridade, caminha em segurança. But he or she who perverts his way will be found out. Mas aquele que está por caminhos tortuosos será descoberto. Your heavenly Father O seu Pai Celestial cares so deeply about you. se importa tanto com você. It's integrity of heart. A integridade do coração. He wants purity in your heart and life. Ele quer pureza no seu coração e na He sua wants your vida. conscience to be clear Ele quer sua consciência limpa, so he can favor your life. para que ele possa trazer o favor dele sobre você. So you can experience the life that's really life. Para você experimentar da vida que é vida de verdade. You cannot lead without integrity. Você não consegue viver sem Because integridade. relationships are impossible without integrity. Porque relacionamentos são impossíveis sem integridade. Peace is impossible without integrity. Paz é impossível sem integridade. And third, E terceiro, impact is impossible without integrity. impacto é impossível sem integridade. There's a proverb that I memorized many years ago that has played out in my life. Tem um provérbio que eu memorizei muitos anos atrás, que It's Proverbs 25:26. Provérbios 25, 26. It says, it's a word picture. Imagina traz uma imagem, uma metáfora para a Like a gente. trampled spring or a polluted well, so is a righteous man who gives way before the wicked. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. A spring is where there's water and it gives life. Uma fonte, ela flui água, traz A vida. well is a place that gives water and gives life. O poço, ele traz vida, traz água. And the picture here is in the ancient Near East when people would come from a distance E a imagem aqui é que no and passado, there would be an oasis, quando as pessoas andavam muito tempo, palm trees, achavam and oásis some water. com água. And if you didn't care about other people, E se você não se importasse com outras instead of pessoas, leading your animals carefully so they could drink, ao invés de conduzir seus animais com cuidado para que eles pudessem beber, they would be in a hurry and just drive their animals right into the oasis. eles estavam com pressa e passavam no meio do oásis com os animais. And the animals would urinate and defecate into the water. E os animais urinavam e defecavam na água. And it would ruin it. E isso estragava The tudo. water that was going to give life, people would come from miles for the oasis thinking, water, water, there's life. As pessoas caminhavam milhas e milhas para esse oásis, água, água, vida. But where there's a trampled spring, there's no life. Mas onde tinha essa fonte When there's a poluída, não tinha vida. polluted well, there's no life. Poço poluído não traz vida. So is a righteous man Assim é o homem justo, or a righteous woman ou uma mulher justa, who gives way que dá caminho to the wicked. ao caminho dos ímpios. I have only pastored about 3 churches in my life. Eu só pastoreei 3 igrejas na minha vida. And in 2 of the churches, I followed a situation where there had been immorality by the senior leaders. E em 2 dessas ocasiões, eu assumi a liderança logo depois de ter um problema de imoralidade no líder anterior. Moral failure. Uma falha moral. If you have ever been in that situation, Se você já esteve nesse tipo de situação,
and meet a young person e encontra um jovem or a not so young person, ou uma pessoa não tão jovem, and they look you in the eye e eles olham nos seus olhos and they say, Pastor so-and-so, e ele fala, pastor fulano fulano, he was my hero. ele era o meu herói, He led me to Christ. ele me levou a My Cristo, life completely changed. minha vida mudou And completamente, he did this, e ele fez isso, or she did that. ou ela fez aquilo. I can't believe in God anymore. Eu não acredito mais em I'm not Deus, coming back to church. não volto para a igreja, I'm done. já deu. I've been on that end of that conversation hundreds of times. Eu já passei por essas conversas centenas de vezes. The fallout, Essa queda, the pain. a dor, When sin happens, quando acontece o pecado, especially with leaders, especialmente com it's líderes, not like a pebble that goes into a pond. não é como uma bolinha que cai It's na like a big poça, rock that goes into the pond. mas é uma pedra enorme que And cai no there's poço. ripples after ripples after ripples. Isso tem efeitos que espalham e espalham. Like a trampled spring or a polluted well, so is a righteous man or woman who goes way before the wicked. Como uma fonte poluída, assim é o justo que abre caminho ao ímpio. Do you want your life to have impact? Você quer que a sua vida deixe um impacto? You wouldn't come to a conference like this. Se você não estaria aqui, You're willing to travel. se você esteve disposto a willing to viajar, learn. você está aqui para You aprender, have a heart for God. você tem um coração para You're Deus, longing to be greatly used. você quer ser poderosamente usado por Deus, You can learn everything this church has to offer. você pode aprender tudo que essa igreja You tem can para oferecer. network. Você pode se conectar, You can do marvelous things. você pode fazer coisas maravilhosas, If you don't have integrity, mas se você não tiver integridade, you will be found out. você vai ser exposto. Here's what the problem is. Aqui está o problema. As I look around, Enquanto eu olho ao redor, I'm guessing I'm a little older than most of you. eu estou imaginando aqui que eu sou um pouquinho mais velho que muitos de vocês. I've done ministry for over 40 years, Eu estou no ministério há mais de 40 anos, so I've seen a lot. então eu vi muita coisa. And here's what I want you to understand. E aqui está algo que eu quero que você entenda. It has to start with the very little things. Precisa começar nos pequenos detalhes. Luke 16:10 says, "He was faithful in a very little thing, Lucas 16:10 diz: ele foi fiel nas pequenas coisas, will be faithful also in much. também será fiel no muito. But he was unrighteous in a little thing, Mas aquele que não foi fiel nas pequenas coisas, will be unrighteous in much." não será fiel no muito. And so I'm glad I had a wife who called me a liar. Então eu estou grato porque tenho uma esposa que me chamou de mentiroso. The way I grew up, a little exaggeration, a white lie wasn't a big deal. Da forma como eu cresci, uma mentirinha leve, sutil ali não era um problema. But little lies over 5 years, 10 years, 20 years Mas pequenas mentiras depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, produce a hypocrite, elas produzem um hipócrita, a trampled spring. uma fonte poluída. I've sat in the room with many leaders who have fallen morally. Eu já sentei em salas com muitos líderes que tiveram uma queda moral. These were good men and good women Bons homens e mulheres, in a weak moment. num momento de But there's a fraqueza. pattern with all of them. Mas havia um padrão em todos eles. Little by little, they started thinking the rules didn't apply to them. Pouquinho a pouquinho acharam que as regras não se aplicavam para eles. It's just a little expense, and it could be, I should pay for it at the church. É uma conta bem pequenininha. Será que eu pago ou a igreja paga? I'll let the church. Eu vou deixar a igreja pagar essa conta. We have some rules about men and women in counseling, but she's just a friend. It'll be okay. Nós temos regras aqui no aconselhamento entre homens, só poder falar com um homem, mas essa aqui é uma amiga, vai ficar tudo I bem. know I need to study and be well prepared, but God understands how busy my life is. Eu sei que eu preciso estudar e estar preparado, mas Deus entende como minha vida é bem ocupada. And so you're throwing sermons together on Saturday night. Então aí você está ali juntando o sermão no sábado à noite. You're not developing leaders. Você não está desenvolvendo líderes. You're very, very busy. Você está muito ocupado. And will you forgive me for being so harsh? E se você me perdoa aqui por ser bastante sincero, You're e also duro, very lazy. você também pode ser muito preguiçoso. Lots of activity doesn't mean you're disciplined. Um monte de atividade não quer dizer que você tem disciplina. Discipline is doing what needs to be done when it needs to be done. Disciplina é fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. We are the spokesman for the living God who created the universe. Nós somos o porta-voz, os porta-vozes do Deus que criou o universo.
we have to prepare like this is a sacred word from him. Nós temos que preparar baseados na palavra sagrada que veio dele. Pulling something off the internet, Puxar algo da or internet, throwing something together on Saturday night. ou só rabiscar uma coisa no sábado à noite. And here's the danger. E aí o perigo. Those of you that are most gifted, Aqueles de vocês aqui que têm mais dons, you'll get away with it for a long time. por muito tempo você vai conseguir enganar as Because you pessoas. can get up and talk and entertain people and use a few Bible verses. Porque você consegue ficar de pé, falar bem, falar bonito e jogar alguns versículos. But why did you come here? Mas por que você está aqui? You want a life of impact. Porque você quer uma vida que cause um impacto. The slogan of our ministry O slogan do nosso ministério is to help Christians live like Christians. é ajudar cristãos a viverem como cristãos. I'm passionate about that. Eu sou apaixonado por isso. By the way, that doesn't mean they're perfect. Não quer dizer que eles são A perfeitos. Christian who lives like a Christian when they fail, Um cristão que vive como cristão quando ele falha, they don't cover it up, they own it. eles não escondem, eles They walk in assumem. integrity. Eles caminham em They're integridade. authentic. São autênticos. They're real. São reais. We all have struggles. Todos temos lutas. We share them. Nós compartilhamos as lutas. And when you do that, I will tell you, people will not think less of you. E quando você fizer isso, eu vou te falar, ninguém vai pensar menos de você. It'll create a safe environment. Isso vai criar um ambiente de segurança. Do you know where that really started? Sabe quando que isso começou de verdade? I grew up in a church where there was great hypocrisy. Eu cresci numa igreja que tinha muita hipocrisia. People said this, As pessoas diziam isso and I would watch them and they would live like that. e eu observava e eles viviam assim. By the time I was about 15, I don't need any of this. If their God is like them, I don't want any part of it. Com 15 anos de idade, eu olhava e falava assim, o Deus deles é como eles são, eu não quero nada disso. So I moved away from the church, Então eu me afastei da igreja. decided to get good grades, Decidi tirar notas boas, play basketball and get a scholarship, jogar basquete, conseguir and uma have a bolsa very pretty girlfriend. e ter uma namorada muito bonita. But on that journey, Mas nessa jornada, I met some Christians who were athletes eu conheci atletas cristãos that had integrity, que tinham that integridade, shared deeply with one another, que partilhavam that intimamente, genuinely loved one another. que se amavam And genuinamente. all I knew is what they had, I wanted. E tudo que eu sabia é que o que eles têm eu quero. We're living in a day where many of the celebrity pastors have fallen morally. Nós vivemos numa época onde muitos dos pastores e celebridades caíram moralmente. The pain and what it does to the reputation of our Lord Jesus is devastating. A dor e o que isso causa na reputação do nosso Senhor Jesus é devastador. And so I would ask you to make Proverbs 10:9 Então eu quero pedir para você que você faça de Provérbios 10:9 a core life verse. um versículo central na sua vida. Review it daily. Olhe para ele todos os dias. Ask God to help you, Peça a Deus que te ajude to make you a man a tornar você um homem woman of ou integrity. uma mulher de integridade. We all will have struggles. Todos nós lutamos, temos lutas. Even David, Até Davi, when he wrote Psalm 139, quando ele escreveu o Salmo 139, a man after God's own heart. um homem de acordo com o coração de Deus. Do you remember what he prayed? Lembra do que ele orou? Search me, O God, Busque em mim, ó Deus, and know my heart. e conhece o meu coração. Test me. Teste-me, See if there be any wicked way in me, veja se há algo and lead ruim me em in mim, the everlasting way. e lidera a minha vida. Now I'm going to go out on a limb tonight. Ah, não. On a limb, tree branch. Ok. It's an expression. No, sorry. I didn't know that was Why don't you make up one in Portuguese that fits? Ok. Eu vou terminar aqui de um jeito especial para vocês hoje. We sort of lost the moment, but he is a good man. A gente perdeu um pouco o time aqui, mas tudo bem. Here's what I want you to consider tonight. Aqui o que eu quero que você considere essa noite. Knowing that after 50 years of walking with God, Sabendo que depois de 50 anos que eu tenho caminhado com Deus, I still wrestle with integrity, eu ainda luto para ter a minha and I integridade. still have to bring it down to the smallest things in my life. E eu ainda tenho que tomar cuidado com as pequenas coisas da minha vida. And so I know there are some of you that even as I'm talking, the Holy Spirit is causing the lights to go off in your mind and in your heart. Eu sei que tem alguns de vocês aqui que enquanto eu falo, o Espírito Santo está incomodando você, acendendo algumas luzes. And you're not going to walk out of here with a lack of integrity. E você não vai sair daqui com falta de integridade. You're going to be honest. Você vai ser honesto. I'm going to give you some time to pray
pray that prayer, Eu vou te dar um tempo aqui para fazer essa oração, to ask God to search you para pedir para que Deus sonde o seu coração and to sit quietly. e de forma quieta, em silêncio aí. And the Holy Spirit will be very specific. E o Espírito Santo vai ser muito específico. If you hear you're a terrible person, Se você ouvir que você é uma pessoa horrível, you're a bad pastor, você é um péssimo you're a pastor, bad mom, você é uma mãe ruim, that's the enemy. isso é o inimigo, That's condemnation. isso é condenação. The Holy Spirit will be very specific. O Espírito Santo vai ser muito específico. You need to forgive so-and-so. Você precisa perdoar fulano e ciclano. You need to stop logging on and get some help. Você precisa parar de entrar na internet e buscar ajuda. You have an addiction that you've been hiding. Você tem um vício que está escondido. Your finances are not what God wants it to be. Suas finanças não estão do jeito que Deus quer que esteja. And by the way, it takes practice. E a propósito, isso aqui requer prática. I forgot or decided not to bring a jacket. Eu decidi não trazer uma jaqueta. And I got a little cold. E eu fiquei com frio. And so I wanted to get a jacket. Então eu queria uma jaqueta. And one of my teammates gave me his jacket, and I thought, no, I'll go buy a jacket over at the 11. Aí eu pedi, ao invés de pegar uma jaqueta com So alguém I do found a time, sweatshirt, eu fui lá e comprei um agasalho. zips up, Coloquei o zíper. looks very nice, Muito bom. has a logo for the youth, Tem o logo aqui do Eleve. and I pulled out my wallet. E eu puxei a carteira. And in my little wallet, on one side I have my credit card, E de um lado eu tenho o cartão de crédito. and on the other side I have a Living on the Edge corporate credit card. Então eu tenho o meu cartão de crédito e o cartão de crédito da empresa do outro lado. Integrity is about small things. A integridade são pequenos detalhes. This went through my mind. Isso passou pela minha cabeça. This is a ministry trip. Essa é uma viagem de ministério. I think I could expense this okay. Eu acho que eu posso colocar isso como custo. And I forgot my jacket, E eu esqueci minha jaqueta. and then the Holy Spirit said, no, you decided not to bring one. E aí o Espírito Santo disse, não, você escolheu não trazer uma. So really, this is a chip problem, not a Living on the Edge problem. Então esse é um problema do chip e não do living on the edge. It's so tiny, É tão pequenininho, but the Spirit said, you pay for it. mas o Espírito Santo disse, você paga. And when you practice in little E things, quando você pratica nas pequenas 10 coisas, years, 20 years, 30 years, you will be a man or woman of God that has great impact. 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai ser um homem ou uma mulher de Deus que tem um impacto. And God is looking for that anointing to go on those kind of people. E Deus está buscando essa unção para derramar sobre as pessoas. Please bow your head. Por favor, abaixe sua cabeça comigo. And I'll ask the team to play very softly, please. Vou pedir para o time tocar bem baixinho a música, por favor. We have time. Nós temos tempo aqui. Ask the Lord if there's anything in your life that you need to address with regard to integrity. Peça ao Senhor nesse momento que revele do seu coração se tem alguma coisa que você precisa tratar com relação à sua integridade. Ask Him to be specific. Peça que Ele seja específico. For some, it's been a long time since you've been really honest. Ask the Lord to help you be very honest. Para alguns de vocês já faz bastante tempo que você não é tão honesto. Peça que o Senhor te ajude a ser muito honesto e honesta com Ele. And remember His promise. Lembra da promessa dele. If we agree with Him about our sin, Se nós concordarmos com Ele com relação ao nosso He will pecado, forgive us Ele vai nos perdoar and cleanse us from all unrighteousness. e nos purificar da nossa injustiça. Your Heavenly Father loves you so much. O seu Pai Celestial te ama tanto. Run to Him. Corra para Ele. Tell Him you're sorry. Diga que você sente muito. Now comes the hard part. Agora vem a parte difícil. After you ask the Lord to forgive you, Agora que você pediu ao Senhor que te perdoasse, you need to verbalize this out loud with someone that you trust. você vai verbalizar isso em alta voz com alguém que você confia. Sins that are in the darkness have to be brought into the light to break their power. Pecados que estão ocultos na escuridão precisam ser trazidos à luz para serem derrubados, derrotados. It may be humbling, Isso pode ser um pouco humilhante, maybe very hard, talvez muito difícil,
There may be some consequences, Talvez tenham algumas consequências, but you'll never regret it. mas você nunca vai se arrepender. You'll be met by a God who will forgive Você vai encontrar um Deus que te perdoa and start the journey of restoration. e vai conversar com você uma jornada de restauração. The Bible says that the one who conceals his sin will not prosper, A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado não prosperará, but the one who confesses and forsakes it will find compassion. mas aquele que confessa e o esquece encontrará compaixão. Oh Lord, we love you very much. Ó Senhor, nós te amamos tanto. Thank you that you're not down on us. Obrigado porque o Senhor não é contra nós. Thank you, Lord Jesus, that none of our sins surprise you. Obrigado, Jesus, porque nenhum dos nossos pecados te surpreende. And thank you for your tremendous invitation E obrigado porque por conta do seu tremendo convite, that if we will draw near to you, de que se nos aproximarmos de Ti, you will draw near to us. o Senhor se aproximará de nós. And so tonight we cleanse our hands. Então nessa noite nós purificamos nossas mãos, We purify our hearts. purificamos nosso coração And we tell you, Lord, we are broken before you. e nós te dizemos, Senhor, estamos aqui quebrantados diante de Ti. And that is where your anointing falls. E é aqui que a sua unção vem sobre nós. Fill us for your glory, Lord. Enche-nos para a Tua glória, Senhor. Because those who walk in integrity Porque aqueles que caminham em integridade walk securely. caminham em segurança. Amen. Amém.